Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que o Senhor revele a vontade dele ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Devocional Família ao Reino, para a glória do Senhor. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Hoje eu quero te contar uma história. Vamos lá? Essa história, ela está lá em Juízes, a partir do capítulo 10. Então vamos lá. Vamos prestar muita atenção nessa história, porque, como tudo na Bíblia, tem uma mensagem muito importante para nós. Tem uma mensagem de vida, uma mensagem de destino, tem palavras de prosperidade, palavras que mudam verdadeiramente o rumo da nossa história e o rumo da nossa vida. E eu já tinha ouvido falar dessa história, mas não tão profundamente. E foi assim, uma experiência muito, muito única, muito diferente, quando eu li de novo essa história. E eu fiquei muito, muito, muito emocionada, mexida mesmo. E eu espero em Deus que também mude a sua história, mude a sua vida, que também você consiga ver as coisas ao seu redor de uma forma e de um olhar diferente. Então vamos lá. E essa história começa assim. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante ao Senhor, e serviram aos Balins, e a Astarote, e aos deuses da Assíria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estava além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Então, o povo de Deus começou a fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor. Eles começaram a idolatrar outros deuses, começaram a não mais buscar ao Senhor, a não mais orar, a não mais atrair a presença do Senhor para o seu povo, para o seu coração. Então, o Senhor permitiu que aqueles povos, que os inimigos, oprimissem eles. E eles passaram 18 anos sendo oprimidos pelos inimigos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses. Pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai no tempo do vosso aperto. Então, pelo que o povo de Israel
tinha se voltado verdadeiramente contra o Senhor, porque a palavra diz que se você não ajunta, você espalha. Então, o povo não estava mais buscando a presença do Senhor, estava buscando outros deuses, escolheram buscar outros deuses. E então, os povos inimigos começaram a oprimir muito Israel. E quando eles não estavam aguentando mais, depois de 18 anos, eles começam a clamar ao Senhor. Eles gritam, eles pedem socorro ao Senhor. E o Senhor fala para eles: quando eu livrei tanto vocês das mãos dos inimigos, quantas e quantas vezes vocês me clamaram e eu fui lá e livrei vocês e salvei vocês e dei vitória para vocês, mas mesmo assim vocês preferiram adorar outros deuses. E agora, de novo, vocês vêm a mim, vocês vêm clamando a mim socorro. Vocês sabem que só eu sou o socorro, vocês sabem que só eu posso dar vitória, mas mesmo assim vocês insistem em clamar outros deuses, vocês insistem em fazer o que é mal perante a mim. Então, o Senhor pega e fala para aquele povo, para Israel, que não vai mais ajudá-los, que não vai mais se colocar como ajudador daquele povo. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, fazei-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então, o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Então, o Senhor, o povo tira toda aquela idolatria, o povo tira as imagens e o povo começa a clamar ao Senhor. E mais uma vez, o Senhor se compadece daquele povo. E mais uma vez, o Senhor estende a sua misericórdia, estende a compaixão sobre aquele povo, que o mesmo povo que rejeitou a ele, o mesmo povo que preferiu, que escolheu idolatrar outros deuses, mesmo assim, o Senhor se compadece daquele povo. E o Senhor aceita ajudá-los. O Senhor aceita pelejar a favor deles. E aí se junta os príncipes de Gileade e eles começam a discutir: quem é que vai nos liderar? Porque não pode ser qualquer um. Para poder pelejar contra os filhos de Amon, tem que ser uma pessoa preparada, tem que ser uma pessoa que tenha estratégias de guerra, tem que ser uma pessoa pronta para nos ajudar, para nos instruir, para nos dar estratégias de como fazer, de como não fazer. Então nós precisamos de uma pessoa específica, não pode ser qualquer um. Então no meio daquele povo todo, no meio daquela nação toda, não se achou um homem que fosse capaz de liderar eles contra o inimigo. E eles ficaram ali discutindo, ficaram pensando quem é que ia liderar eles. Vamos lá, continuar nossa história. Era então Jefté, o gileadita, homem valente. Opa! Então, no meio ali daquele povo todo existia um homem valente. Existia um homem que estava preparado para poder liderar aquele povo, para que eles pudessem ter vitória contra os filhos de Amon. Então existia um homem que tinha estratégia de guerra, existia um homem que de alguma forma ele foi preparado, existia um homem corajoso, existia um homem valente, existia um homem que eles viram que sim, esse pode nos liderar.
Existia um homem de liderança ali no meio deles. E o nome dele era Jefté. Porém, filho de uma prostituta. Então, Jefté tinha todas essas qualidades. Jefté era um homem preparado para liderar uma nação contra o inimigo. Porém, filho de uma prostituta. Então, com isso, a gente pode imaginar, a gente pode pensar como foi a infância de Jefté. Como será que ele foi criado? Como que Jefté foi ensinado? Será que ele tinha um ambiente saudável? Será que ele tinha um ambiente acolhedor? Por essa informação, a gente pode pensar que não. A gente pode pensar que ele pode ter tido, sim, um ambiente muito perturbador, um ambiente que não era preparado, que não era um ambiente adequado para uma criança crescer. Então, ele tinha todas essas qualidades, mas ele era filho de uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Então, quando Jefté, o pai de Jefté, tem outra mulher e essa mulher tem outros filhos, e quando esses filhos crescem, eles rejeitam Jefté, porque Jefté era filho de outra mulher, era filho de uma mulher prostituta, era filho de prostituição. Então eles não aceitam Jefté ali, eles rejeitam, eles expulsam Jefté, eles não permitem Jefté herdar a herança que é seu por direito. Então Jefté, talvez até com medo de morrer, até com medo de ser morto pelos irmãos, ele vai embora. Ele deixa a sua casa, ele deixa a sua família, ele deixa os seus irmãos, ele deixa o seu pai e ele vai embora. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Então os filhos de Amon, eles se acampam ali perto de Gileade, e o que o povo faz? Vai para outro lugar. E ali eles começam aquela história: quem é que vai nos liderar? Quem é que vai nos guiar contra os filhos de Amon? Então passou um certo tempo e os filhos de Amon começou a oprimir os filhos de Israel, começou a ir contra, começou a dar os primeiros passos para a guerra. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes e levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor morder a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor
Olha só, meus queridos, como que as coisas de Deus é perfeita e maravilhosa. Assim como naquela época o povo rejeitou a Deus, o povo não quis a presença de Deus mais, o mesmo aconteceu com Jefté. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pela sua família, ele foi rejeitado pela sua casa, ele foi expulso do seu lar, do ambiente a qual ele nasceu e cresceu. Mas tem um detalhe nisso: o povo, na hora da opressão, o povo de Israel, na hora do medo, o povo pega e pede socorro ao Senhor. O povo clama ao Senhor, o povo pede para que o Senhor os ajude. E assim como Jefté foi rejeitado, assim como Jefté foi humilhado pelo seu povo, pelo seu pai, pelos seus irmãos, de novo, quando eles estão oprimidos, eles vão ao encontro de Jefté. Eles vão pedir ajuda a Jefté, porque sabem que ele é o único homem que pode ajudá-los, que pode liderar eles. Assim como Deus é o único que pode nos dar vitória, é o único que pode nos liderar. Deus é o único que pode trazer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso matrimônio, uma vitória, uma sustentabilidade firme. Então, Jefté, ele não reteu mágoa dentro do coração dele. Ele não guardou sentimentos ruins dos irmãos, porque se ele tivesse feito isso, ele poderia ter falado não. E seria até justo. O tanto que ele foi humilhado, ninguém sabe se ele passou fome, se ele sofreu. Ninguém sabe quais foram as humilhações que ele sofreu depois que ele saiu da sua casa. Ninguém sabe quais foram os perigos que ele passou, as tentativas de matá-lo. Ninguém sabe o que foi que ele passou. Mas mesmo assim, passando por tudo isso, ele não guarda mágoa no seu coração contra a sua família. Ele não guarda mágoa do seu povo, ele não guarda mágoa daquilo que foi feito dele. Assim como Deus perdoou aquele povo e decidiu dar mais uma chance, decidiu estender a sua compaixão, Jefté também fez. Jefté, por tudo aquilo que ele tinha vivido no passado, ele decidiu estender as mãos sobre aquele povo. Ele decidiu voltar para aquele mesmo lugar que ele foi rejeitado, perdoar aquele povo e ajudá-los. E ser o líder daquele povo. Então, e ele não chegou lá com soberba, ele não chegou lá dizendo que ele era o único homem que poderia salvar aquele povo. Não. Ele chegou lá tranquilo, ele chegou lá juntando aquele povo. E nós vamos continuar essa história, nós vamos entender um pouco mais sobre essa história, amém? Minhas queridas, meus irmãos, eu não sei de onde foi que você veio, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei se você foi rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe ou pelos dois. Eu não sei se você foi humilhado, se você foi maltratado, eu não sei se você foi expulso. Mas eu quero te falar algo hoje. Faça como o Senhor fez naquele tempo, perdoe. E se precisarem de você, estenda as suas mãos. Tire toda mágoa, todo rancor do seu coração. Desfaça de todo o peso que você tem carregado durante toda a sua vida por não ter tido uma infância que você merecia como criança, como filho de Deus. Amém? E nós vamos continuar essa história. Aguarde. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós bendizemos o teu santo nome. Pai querido e Pai amado, nós queremos te pedir agora neste momento, Pai, que o Senhor vai de encontro a todo aquele, Pai, homem, toda aquela mulher, Pai amado, que tem carregado, Senhor, até o dia de hoje, marcas do passado, que tem carregado feridas do passado, que tem carregado angústias, que tem carregado, Pai amado, sofrimento daquilo que viveu no passado. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, Pai amado, libere perdão sobre essas pessoas.
que cada uma delas, Pai, se foi humilhada, se foi rejeitada, nós pedimos, Pai, que assim como o Senhor perdoou aquele povo tantas e tantas vezes, mesmo não merecendo, nós te pedimos que o teu perdão repouse sobre cada uma delas, Pai, e que o Senhor possa, Pai amado, curar a alma, curar os sentimentos, curar os pensamentos, Pai, que toda marca maligna do passado, Pai, que cada um tenha vivido, que hoje, para a glória do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo vai limpando cada coração, cada alma, cada mente, Pai, em nome de Jesus. E que assim, com o perdão do Senhor sobre cada uma delas, elas possam liberar perdão para os seus pais, para suas mães, para todo aquele que a humilhou no passado, para todo aquele que a rejeitou, para todo aquele que a expulsou, para todo aquele que causou dor ao seu coração. Que hoje cada um possa liberar perdão para que a sua vida possa ser também liberta e perdoada em nome de Jesus. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, nós te agradecemos por mais esse ensinamento, nós te agradecemos por mais esse entendimento para a glória do Senhor Jesus. E nós queremos te pedir que as tuas mãos continuem repousando sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, para que cada vez mais nós possamos romper com as dificuldades do dia a dia e servir a Ti de uma forma mais plena. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.